Quarta-feira é dia de contas certas com Fernando Medina, ex-ministro das Finanças. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar por falar deste tema que marca o dia, este acordo que houve entre PS e Governo para a criação desta PSU. Isto é positivo, não só porque permite aceder a fundos do PRR, como permite aceder mais facilmente a este subsídio por parte de quem dele precisa, ou não? Sim, este é um bom acordo para o país, é um bom acordo para aqueles que se preocupam com o combate à pobreza e o combate à exclusão, porque este acordo permitiu afastar aquilo que vinha da proposta inicial do Governo, que se afastava dos objetivos iniciais da criação de uma prestação social única. A prestação social única, para aqueles que nos estão a ouvir, é o quê? É juntar numa única prestação um conjunto de 13 prestações que hoje estão dispersas, que estão atomizadas, têm a sua legislação própria, cuja gestão é muitas vezes difícil e através de uma prestação social única pode-se procurar chegar a mais gente, ser mais eficaz no combate à pobreza e à exclusão, aos mais necessitados dos mais necessitados da nossa sociedade. Há uma desburocratização. Há uma desburocratização, uma simplificação do acesso, há uma simplificação do trabalho dos técnicos relativamente à prestação. Foi por essa razão que o Partido Socialista tinha defendido a sua criação, que a tinha inscrito como reforma do PRR, e quando chegou à altura da concretização, o país foi confrontado com uma proposta do Governo que tinha um conjunto de disposições variáveis. Que basicamente comprometiam estes grandes objetivos, que era aumentar a abrangência e a transparência no acesso à prestação. E a questão do trabalho social obrigatório? O que é que diz o acordo? Quais são os pontos fundamentais do acordo? Pontos importantes. Em primeiro lugar, ninguém vai ficar numa situação pior nesta nova reforma do que aquela que tem hoje relativamente às situações, às prestações existentes, isto é, uma norma de salvaguarda. Em segundo lugar, valorizar e manter a tendência de crescimento da prestação social única até cobrir o limiar de pobreza, isto é, permitir que as pessoas não fiquem em nenhuma circunstância abaixo do limiar de pobreza do ponto de vista dos rendimentos que têm ao dispor. Apostar nos mecanismos de reforço do combate à fraude e à evasão, mas eliminar aquilo que era aquele instrumento de denúncia e de canal próprio de denúncias de situações que era manifestamente impróprio, porque não é usado, aliás, em nenhum âmbito das prestações sociais ou no âmbito fiscal, era um elemento de estigmatização colocado sobre os pobres e por isso isso também está afastado. E relativamente ao trabalho socialmente necessário, o que é feito é colocá-lo onde ele já estava e onde ele deve estar. Isto é, o trabalho socialmente necessário é parte integrante do que é o protocolo de inserção social que cada beneficiário tem que assinar com o Estado, com a Segurança Social. Mas isso entende-se como obrigatório ou não? Se ele for considerado obrigatório dentro deste plano de inserção, sim senhor, ele será obrigatório dentro do quadro do plano de inserção individual. Se por alguma razão, ou por várias razões, a pessoa não tiver a capacidade desse trabalho socialmente necessário, vou-lhe dar um caso. A integração, por exemplo, de população que está numa situação de sem-abrigo, em exclusão extrema, muitas vezes há situações de doença mental grave, de dessocialização muito grande de pessoas que já estão há muitos anos fora da vida em sociedade e que estão em situação de sem-abrigo. Ora, isso não são pessoas que tenham a capacidade de vir ocupar postos de trabalho, pelo menos num futuro próximo, sem que tenham formação profissional, muito apoio social, apoio psicológico antes. E por isso aquilo que tinha caído na proposta do Governo, que eram as trajetórias de inserção, isto é, um rendimento social de inserção, uma prestação como o rendimento social de inserção, que agora fica dentro da prestação social única, que na legislação atual está acompanhado de um plano de inserção, isto é, a pessoa recebe a prestação, mas tem um conjunto de obrigações que tem que cumprir, por exemplo, os filhos e os descendentes têm que estar a frequentar a escola, por exemplo, o próprio tem que cumprir determinados requisitos para reingressar no mercado de trabalho, o trabalho socialmente necessário volta a estar dentro desse quadro. Isto é, um a um, pessoa a pessoa, no seu plano de inserção, aquilo que os técnicos vierem a determinar é aquilo que será cumprido. Nós temos de avançar, mas deixe-me perguntar-lhe, e que dúvidas é que esta PSU acarreta? Não traz dúvidas nenhumas à aplicação desta medida?
Irá sempre trazer, no sentido em que isto é o que vai ser votado no Parlamento é um pedido de autorização legislativa do Governo. É importante também referir que há aqui uma alteração importante. Muitas das matérias que o Governo remetia para portaria vão agora ser remetidas para decreto-lei. Não deixa de ser um ato do Governo, não deixam de ser questões que estão em aberto que o Governo vai ter que decidir, mas o facto de ser um decreto-lei permite não só que a Assembleia da República o possa avaliar, nomeadamente pedindo a sua apreciação parlamentar, como também estará sujeito ao crivo do Sr. Presidente da República, que terá que promulgar ou vetar esse decreto-lei que vai regulamentar várias das questões que estão em aberto. E por isso, quando resposta muito clara à pergunta, pode haver problemas, coisas com que o Partido Socialista ou outros partidos não concordam, sim, claramente, este é um pedido do Governo, está muito melhor do ponto de vista, e creio que está bem do ponto de vista da formulação àquela que se chegou, pode ter vários pontos de discordância posterior, mas isso, pronto, corre de ser uma iniciativa do Governo que vai ser regulada por um decreto-lei e vai poder ser avaliado, discutido e apreciado até na Assembleia da República. Uma prestação social única que tem o apoio do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que na avaliação anual que faz do país diz que isto deve avançar, mas deixa críticas, nomeadamente ao sistema de pensões português. Diz que deve haver um reforço adicional da Segurança Social e isso passa, defende o FMI, pela reforma das pensões e critica as pensões de viuvez. Diz que são demasiado generosas. O caminho vai ter que passar obrigatoriamente por aí? Houve várias notas sobre a apreciação do FMI. Em primeiro lugar, o FMI, na prática, subscreve e defende o modelo de repartição hoje existente no nosso país. Isto é um elemento muito importante para o que aí vem e para os debates que nós vamos ter que antecipar do ponto de vista do grupo de trabalho que vai apresentar propostas sobre essa matéria e do ponto de vista do que têm vindo a ser as pressões de Maria Luísa Albuquerque e de Bruxelas relativamente a esta matéria. Nós vamos ter um grande debate no nosso país entre aqueles que vão defender o sistema atual e melhorias dentro do sistema atual para a sua sustentabilidade, e o que é relevante é que o FMI encontra-se dentro desse lado, e vamos ver um debate daqueles que querem rasgar com o sistema e dizer, não, nós temos é que pôr o dinheiro em fundos de pensões privados, geridos por privados, aliás, dinheiro que vai ser colocado e aplicado fora do país no seu fundamental. O FMI, desse lado, coloca-se no lado correto da questão, que é dizer, o sistema é este. O sistema tem já componentes importantes que decorrem da reforma de 2007, que são muito importantes na melhoria da sustentabilidade do sistema. Em primeiro lugar, a adaptabilidade à esperança média de vida, isto é, o sistema vai aumentando a idade da reforma em função do aumento da esperança de vida, o chamado fator de sustentabilidade. E, em segundo lugar, também a criação do Fundo de Estabilização Financeira, que tem crescido muito nos últimos anos, isto é, um fundo criado para quando a demografia for mais agreste, haver a reserva para poder pagar as pensões aos portugueses. E por isso, o ponto positivo, o Fundo Monetário está no lado correto da reforma, no sentido de dizer é a reforma do atual sistema, não é a transformação para um outro sistema. Em segundo lugar, reconhece que o nosso sistema tem elementos de solidez. Em terceiro lugar, diz, bom, no futuro vai ser preciso ser reformado e continuamente reformado. Bom, isto é uma verdade indesmentível, todos os sistemas têm que ser monitorizados. Porquê? Porque a capacidade de um país pagar pensões decorre fundamentalmente de dois fatores. Decorre da demografia, isto é, do rácio entre trabalhadores e pensionistas. Num país que envelhece, esse rácio tende a ser passamos a ter mais pensionistas do que trabalhadores, isto é, diminui a percentagem de trabalhadores por pensionista, isto é a tendência de um país que envelhece. A imigração tem-nos ajudado a contrabalançar um pouco isto e a ganharmos anos nesta matéria. E o segundo fator do qual depende a sustentabilidade do sistema de segurança social tem a ver com o emprego e com as remunerações, isto é, com a capacidade de criar emprego e com a produtividade do país via salários. Ora, estas variáveis ninguém as consegue projetar bem daqui a 10, 15, 20 anos. Agora, é necessário antecipar e tornar o sistema mais robusto. O que é que o FMI propõe? 3 coisas. 2 impopulares e uma a tentar ser mais popular. Entre as várias, destaco estas como as medidas principais. A primeira, o que é que propõe? Propõe que haja, talvez a medida mais agressiva, uma menor taxa de contribuição, um aumento da taxa de contribuição para aqueles que têm pensões mais baixas, isto é, haver, de certa forma, descontos mais elevados ou pensões mais baixas para aqueles que hoje têm descontos mais baixos.
Isto é uma medida de grande agressividade e, aliás, é uma medida que vai de frente contra aquilo que no espectro político todos têm dito, que é dizer, bom, nós temos pensões muito baixas e nós já temos taxas de substituição muito baixas. Isto é, as pessoas chegam à sua idade da reforma com uma diferença entre último salário e pensão muito baixa. Ora, o FMI diz, isto ainda não é suficiente, precisamos de apertar ainda mais o sistema. A segunda medida é precisamente a questão das pensões de viuvez, que é dizer que Portugal tem um sistema demasiado generoso, nomeadamente porque permite que pessoas com 35 anos, não é, tenham acesso à prestação de sobrevivência. Permite que as pessoas tenham acesso a essa prestação, embora seja uma prestação sobre a qual tenham descontado no seu salário para o ter, mas diz uma outra coisa, que é quando se soma a pensão de sobrevivência com a pensão de velhice, neste caso pode dar uma taxa de substituição, isto é, ter cerca de 80% do último rendimento, e que isso considera um valor muito elevado. Bom, eu acho que isto é uma área da maior sensibilidade em tocar, da maior delicadeza em tocar, mas é a proposta do FMI, que o FMI faz. A terceira proposta... Mas acha que o FMI não tem faz... razão quando faz essa avaliação? Eu acho que o FMI, há razão num ponto, eu dou razão ao FMI em 2 pontos. Em primeiro lugar, e acho que isto é um sublinhado importante, que é o FMI defende uma reforma paramétrica, isto é, uma reforma dentro do atual sistema. Isto é, temos que ir adaptando o atual sistema. Eu concordo com essa visão. Precisamos de ir adaptando o atual sistema. Afasto-me por completo daqueles que dizem que temos que rasgar o sistema e temos que meter um terceiro pilar em que, obrigatoriamente, eu vou tirar dinheiro das pensões públicas para pôr em sistemas privados de capitalização. Acho isso um erro a todos os títulos, do ponto de vista da proteção na velhice e muito mais do ponto de vista das finanças públicas do país. Relativamente às soluções concretas, eu acho que elas têm de ser avaliadas, têm que ser ponderadas. O sistema tem aqui algum tempo para poder ser reformado. Eu não creio que o Governo tenha nenhumas condições de apresentar uma reforma da Segurança Social, não só pela situação minoritária que tem, mas também pelo facto de já não ter politicamente nenhuma Ministra do Trabalho, e por isso já lá vamos aqui ao último ponto onde chegaremos a essa conclusão, e por isso eu acho que vai ser o tempo de ouvir, agora o que o Grupo de Trabalho do Governo vai colocar em cima da mesa, o que vários intervenientes vão colocar em cima da mesa, e depois seria importante que se houvesse alguma plataforma de consenso, nomeadamente entre os 2 partidos, PSD e Partido Socialista, no sentido de poderem vir a ser adotadas a prazo medidas que possam reforçar a sustentabilidade global do sistema. Falar em trabalho, foi chumbada a reforma laboral. Como é que sai o Governo, partidos e sindicatos deste processo? Esta, em primeiro lugar, é uma grande vitória dos trabalhadores portugueses, é uma grande vitória da sociedade portuguesa. Creio que é preciso ter claro que os partidos no Parlamento votaram da forma que votaram, e em particular o Chega votou, porque tinha a consciência que esta era uma reforma rejeitada pela larguíssima maioria do povo português. Isso foi muito visível na forma como houve adesão às manifestações, às greves, como foi ainda mais evidente do ponto de vista daquilo que eram as sondagens que foram feitas e múltiplas. Isto é, ninguém conseguiu ver nada de particularmente benéfico ou minimamente benéfico nesta reforma laboral pela simples razão que ela não tinha. Esta é uma reforma laboral feita a olhar para trás, para um empresariado que muito dele já não existe, feita para um país que já não existe. Começou-se por legislar para reduzir direito de grávidas a amamentar crianças, passou-se por reduzir garantias relativamente a trabalhadores em banco de horas para lhes poder reduzir os salários, aumentava-se a duração dos contratos a prazo para aumentar a precariedade dos mais jovens. Por isso ninguém conseguia detectar aqui uma medida, 2, 3 medidas que fossem que uma pessoa dissesse aqui, não, isto é mesmo importante para a competitividade da economia, para a produtividade das empresas. Não se conseguiu detectar. E não se conseguiu detectar pela simples razão que não existiam. Isto foi uma reforma feita para o século passado. Portanto, ganham os trabalhadores, quem perde? Eu acho que isto é uma derrota muito grande para o Governo, isso é evidente, porque insistiu até muito tarde num caminho... E para a Ministra do Trabalho em particular? A Ministra do Trabalho, obviamente, que morreu aqui, ela morreu no sentido político, não no sentido real, obviamente, da expressão. A Ministra do Trabalho, quer dizer, ocupa formalmente o cargo, mas não está rigorosamente ali a fazer nada. Aliás, a Ministra do Trabalho, o que custa talvez neste processo é ver a forma como Luís Montenegro se deixou amarrar durante tanto tempo algo que era uma evidência que estava a acontecer. É que esta reforma laboral não tinha ponta que se lhe pegasse. Eu até conheço e dialogo com setores mais à direita na sociedade portuguesa que defendiam uma reforma laboral muito mais liberal. E diziam, sim senhor, mas devemos fazer uma reforma muito mais liberal
que valha a pena essa luta política. Eu não defendo nada disso, mas havia quem o defendesse. Mas era preciso que se vissem e que houvesse coerência nas medidas e dissesse estas medidas corresponderão desejavelmente a uma melhoria de produtividade. E percebia-se a lógica. Esta não se percebia. Por isso, Luís Montenegro gasta um capital político tremendo. Não tenho dúvidas que foi este dossiê que mandou o Governo e o Primeiro-Ministro para baixo nas sondagens, para baixo do Partido Socialista, para baixo do Chega. É aqui que Luís Montenegro se perde. Ficou amarrado a este plano gizado pela Ministra do Trabalho sozinha na sua mesa e depois tentou impor aos parceiros sociais, à sociedade. Não conseguiu convencer ninguém, nem os parceiros sociais, nem a sociedade. Não conseguiu convencer nada. Acaba derrotada no Parlamento. Nós temos mesmo de terminar. Grande vitória para os trabalhadores, não acredita para o país, que o para os Governo volte a trabalhadores e para os este sindicatos. dossiê? Quer dizer, eu tenho sempre que admitir que há pessoas que possam ter um espírito kamikaze dentro da ação governativa. Isso é sempre possível. Agora, se alguém tiver um mínimo de um instinto de preservação, obviamente que este dossiê está morto e enterrado durante esta legislatura. Dr. Fernando Medina, muito obrigada pela análise. Muito obrigado. Regressa para a semana.